Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com participação dos deputados André Lazzaroni, líder do PMDB, e Robson Leite, do PT. Deputado Robson Leite, o senhor, como presidente da comissão que faz o acompanhamento da instalação do Comperj, tem tido tratativas, reuniões com a direção da Petrobras. A empresa, diante dessa apreensão que existe sobre os efeitos ambientais e sociais provocados pela instalação da empresa, que inegavelmente vai fomentar a economia do Rio, que inegavelmente é bem-vinda, que inegavelmente vai trazer benefícios incalculáveis ao Estado. Bom, deixando de lado essa questão que é óbvia e que com a qual todos nós concordamos, claro. A empresa está consciente e agindo de maneira propositiva no sentido de evitar um impacto ambiental negativo? A Petrobras tem feito o papel dela, né? A Petrobras tem seus compromissos acionários, enfim, é uma empresa estatal que tem um orçamento muito grande na área social, isso é importante, tem dado uma contribuição fantástica para o desenvolvimento do país, em especial nos últimos 8 anos, a grande responsável talvez aí, além do mercado consumidor interno, para segurar essa crise internacional, foi também estatais do porte da Petrobras não terem parado seus investimentos, terem avançado na contramão, que foi uma política acertada, na contramão do que vinha no mundo. Evidentemente que isso não é motivo para que a gente não fiscalize o papel da Petrobras. Agora, a gente não pode esquecer também que o Estado, e quando eu falo Estado, o Parlamento tem um papel fundamental, tem que ter um olho mais abrangente nesse aspecto. Não apenas a Petrobras, mas, sobretudo, a região afetada. Por exemplo, o deputado André colocou uma questão importante no bloco anterior. O royalty, ele não é apenas uma compensação tributária em função da perda que a gente tem com o ICMS, que é um problema hoje grave para o Rio de Janeiro. A gente perde muito dinheiro do ICMS, que a gente vai até compensar um pouco com a questão do próprio Comperj aqui, mas não resolve o problema. Ele também é uma compensação ambiental, social e, mais do que isso, ele tem que ser constituído como um elemento para gerar uma economia alternativa à indústria do petróleo. O petróleo é finito, um dia vai acabar. E você precisa utilizar esse recurso bem para gerar alternativas econômicas à indústria do petróleo. E mais do que isso, há uma preocupação grande, e essa preocupação também é da nossa comissão, evidentemente, eu tenho certeza que também é da Comissão de Meio Ambiente da LERJ, e também é do Governo do Estado, em especial no desenvolvimento do Plano Diretor Regional, que é esse impacto que tem naquela localidade e como as administrações municipais estão lidando com isso, por exemplo, com a questão do plano diretor. Dos planos diretores. Os municípios precisam rever seus planos diretores em função desse impacto, falando de 200 mil empregos diretos e indiretos. Você precisa também pensar a questão do transporte, a questão de moradia. O Brasil hoje tem um déficit habitacional de 8 milhões de moradias e o programa Minha Casa Minha Vida traz avanços significativos, sabemos disso, mas temos que avançar mais. Os municípios têm que ser, vamos dizer assim, parceiros desse projeto. E isso é fundamental no programa. O senhor fez uma reunião lá na comissão, na qual a Petrobras fez a apresentação da sua Agenda 21, da sua agenda de intenções para garantir o desenvolvimento sustentável da região. Qual é a sua avaliação, quer dizer, objetiva, concreta? O senhor acha que aquele plano atende a contento a nossa expectativa? Eu acho que aquele plano atende a contento, mas ele gera uma expectativa grande. É fundamental 2 elementos nesse processo. Primeiro, o envolvimento da sociedade. Eu tenho feito isso na comissão. As nossas audiências públicas, nós envolvemos os movimentos sociais, envolvemos os prefeitos, vereadores. É importante trazer as câmaras municipais para esse debate, cobrar a deliberação, discussão e votação dessa revisão dos planos diretores. Isso é fundamental, senão a gente pode ter uma tragédia multiplicada por 13. 13 não é uma provocação, André, em relação ao número do PT. 13 em função do número de municípios impactados ali naquela região. Isso é imprescindível nesse processo de desenvolvimento econômico da região. E a nossa comissão tem essa preocupação. A Agenda 21 foi feita em diversas localidades, envolveu a sociedade civil, mas foi um papel da Petrobras. Agora é fundamental a construção de algo que vai para além disso, que é o Plano Diretor Regional, de responsabilidade. Eu tenho absoluta confiança que vai ser feito um bom trabalho, e é claro que a gente está aí não só para colaborar, mas fiscalizar e fazer uma construção conjunta com o secretário de Desenvolvimento Regional, Felipe Peixoto, que é o grande responsável por isso, e a gente quer construir também um regramento no Parlamento que obrigue esses municípios a acompanharem esse plano diretor regional, e a Petrobras tem sido parceira nesse sentido, para que a gente possa construir uma espécie de uma chancela que, veja, a Petrobras ela investe um orçamento anual muito grande em projetos sociais. A gente pode, por exemplo,
criar nesse estatuto uma obrigação para os municípios, onde esse município ganharia pela Secretaria de Meio Ambiente uma chancela verde aí, dizendo que esse município vamos dizer assim, está atendendo a alguns parâmetros de educação, de meio ambiente, de áreas de proteção, reservas legais, para que aí sim possa receber verbas da própria Petrobras ou projetos, enfim. Isso é uma preocupação da nossa comissão também. Deputado André Lazzaroni, o senhor como militante do movimento ambiental, enfim, tanto que era conhecido como André do PV, hoje, que tipo de observação, que tipo de avaliação tem em relação à postura da Petrobras diante das questões ambientais? O senhor acha que efetivamente a empresa tem uma posição absolutamente consequente e age de maneira real, concreta, de modo a atender a todas essas preocupações ambientais hoje decorrentes da consciência de que essa é uma questão fundamental? Melhorou muito. Há 10 anos atrás, a Petrobras tinha uma postura. Hoje a Petrobras tem outra postura completamente diferente. Mas não porque a Petrobras ela tomou uma consciência, porque nós, enquanto militantes da causa ambiental, a própria população vem se conscientizando. A Petrobras melhorou muito. A Reduc de 50 anos atrás, 60 anos atrás, não é o Comperj de hoje. Quer dizer, você não pode... Os erros cometidos na Reduc estão sendo evitados no Comperj? Estão sendo evitados no Comperj. Mas você tem que... Aquela velha história, a Petrobras ela é uma estatal, ela tem uma responsabilidade maior do que a gente percebe, a responsabilidade dela é 300 vezes maior do que as outras indústrias que não são 1/3 do tamanho dela, mas não se esqueça que a finalidade da Petrobras é lucro. Então, nós temos que ficar em cima. Não vamos arrefecer porque ela está já 100 vezes melhor. E esse governo... o governo do Estado, o próprio governo Lula, começou uma mudança de postura já no governo Lula, com a entrada do governador Sérgio Cabral, que parou aquela briga, porque aqui tinha muita briga. Exatamente. A gente passou aqui por havia um período... uma briga, uma falta de comunicação, uma postura beligerante entre o governo do Estado e o governo federal. Foi uma postura adotada por alguns governantes com o governo daqui. Municipal, um equívoco. Um equívoco que nos trouxe, o que não precisava ter acontecido. A verdade é que não precisava ter acontecido. O Estado do Rio poderia ter... A grande mudança da cultura foi essa nova fase que o Estado viveu com a mudança de postura com o governador Sérgio Cabral. E aí isso ajudou houve também um avanço. Essa relação com a Petrobras, com certeza. Essa relação mais distendida. A própria secretaria sendo vinculada por um militante ambiental, o secretário Carlos Mink. Que foi ministro. Foi ministro, Ou quer seja, dizer... Isso integrou. A Petrobras passa a ter um outro tipo de relação e de respeito com a Secretaria de Meio Ambiente. Não que não tivesse anteriormente, até porque na primeira fase do governo Garotinho, por exemplo, eu sempre cito isso, o secretário de Meio Ambiente era o deputado André Correia e fez uma boa gestão. Eu tenho que, apesar de todas as divergências, já tive divergências com o André Correia quando a gente era do PV, tenho divergência com o secretário Carlos Mink, mas a gente não pode deixar de reconhecer essas duas gestões, tanto do secretário André Correia como do Carlos Mink. O secretário André Correia, na época, sofreu muito com a Petrobras. Conseguiu também avançar muito, principalmente nessa questão das compensações ambientais, mas com o secretário Mink, devido à força e o canal político, porque a população tem que entender que o jogo é político, o jogo também se transforma num jogo pessoal. A pessoa fica, por mais que você não queira, mas você é ser humano. Então, atrás de um presidente da República tem um ser humano, atrás de um governador tem um ser humano. Com essa relação melhorou, avançou muito e a gente percebe que a Petrobras passou a cuidar mais do Estado do Rio de Janeiro, ter uma interlocução melhor e a Secretaria cobra também com mais vigor, porque a Petrobras também sabe que tem interlocução federal, o presidente da República pode chamar, o Mink é ligado ao Partido dos Trabalhadores, que é quem comanda o país, quer dizer, tem toda uma mudança aí com no início do governo Lula e agora, depois da entrada do Cabral. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com participação dos deputados André Lazzaroni e Robson Leite, do PT.